são dois, na verdade. A primeira é, se vocês olharem todas as fontes dos gases de efeito estufa por indústria ou setor, vocês percebem rapidamente que não sobram muitos setores. E esse é o desafio da mudança climática. Ele toca todo mundo e tudo que nós fazemos, quase tudo que nós fazemos, como nós transportamos a nós mesmos as mercadorias, como produzimos eletricidade, ou como nós produzimos nossos bens ou produtos, e como nos comunicamos e nos relacionamos como seres humanos. Tudo isso contribui para a mudança climática. E vocês podem ver também como nós produzimos os nossos alimentos e aquecemos as nossas casas. Tudo isso contribui, de certa maneira, para a mudança climática. Então, é um problema difícil. Mesmo como um protetor ambiental, como sou, reconheço que este é um problema difícil porque afeta todos os aspectos da sociedade. Então, vamos agora ver a parte de cima da torta, o que diz. As três tortinhas de baixo são os principais poluentes de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, que inclui todas as queimas de combustíveis fósseis, como dirigir um carro, trem, um automóvel, uma usina elétrica. E tudo isso emite dióxido de carbono. E o metano também. Só que ele é 22 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono como poluente de efeito estufa. Então tem mais dióxido de carbono que é emitido na atmosfera, mas isso significa que metano tem um golpe muito forte. E o metano é produzido por várias operações de agricultura, minas de carvão e aterros sanitários, entre outros. E, por último, mas não menos importante, é o óxido de nitroso. Alguns de vocês podem observar que não é o gás de efeito. O efeito que faz rir é produzido do solo na produção agrícolas, e também o óxido é 300 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono. E outros gases, além desses três que são de efeito estufa, por exemplo, carbonos de flúor, ou fluorocarbonetos, ares condicionados utilizam em muitos processos também, e esses hidrocarbonetos são às vezes 1000 vezes mais poderosos que o dióxido de carbono. Então, eu acho que a ideia aqui é que este gráfico mostra que realmente não é um problema fácil, todos nós temos uma participação nisso, e pelo menos no meu país, nós temos que atacar isso com bastante veemência, e é muito difícil. Alguns anos atrás, o Reino Unido contratou um dos seus principais econômicos, chamado Nicholas Stern, para ver a dimensão econômica da mudança climática. E aí ele publicou, em 2007, um relatório de altas páginas sobre a economia das mudanças climáticas. E eu recomendo, realmente é muito longo, mas é uma leitura interessante. Publicou vários artigos recentemente e sequências a este artigo original. O que eu coloquei nesse slide aqui é apenas a parte de um seu resumo, da sua conclusão. E há 2 pontos desse resumo que eu gostaria de apresentar a vocês. O primeiro é que a mudança climática e se nós não fizermos isso em breve, vai piorar, vai prejudicar o nosso próximo sentido de desenvolvimento econômico. Ou seja, em outras palavras, a mudança climática, lidar com a mudança climática não apenas tem impactos, mas se não fizermos isso, vai ter impactos até mesmo piores. Então, o preço de uma ação é muito alto. Então, realmente, o segundo ponto aqui é que quanto mais cedo tomarmos medidas, vai ser menos dispendioso. Então, realmente, não é uma situação na vida, quando às vezes você se afasta de um problema e espera que ele desapareça. Se nós nos afastarmos desse problema, nós teremos piorado e tornado ele mais caro e muito mais difícil no futuro. Bom, aqui esta minha primeira tentativa de dar um pouco de humor.
Aqui são abordagens jurídicas e políticas nos Estados Unidos. E quando eu falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu vou tentar ser um pouco comparativo, mas a minha área de expertise é nos Estados Unidos, eu vou enfocar nisso e depois expandir um pouco mais. A imagem aqui das pessoas brigando é um cartoon de vários anos atrás, demonstrando como é que era o Congresso americano. As coisas realmente não têm mudado muito, ainda as pessoas brigam muito. Parece que eles estão dançando um pouquinho ali, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que os políticos sempre têm brigado, sempre eles vão brigar entre si e a mudança climática é um perfeito jogo de futebol para brigar, para disputar. Eu sei que ocorre isso no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo. Esta outra imagem aqui à direita de vocês é dinheiro. E nós falamos hoje de manhã a respeito da corrupção, lavagem de dinheiro e coisas assim. A realidade agora nos Estados Unidos é porque as decisões da Suprema Corte e da forma como as leis de financiamento de campanhas foram implementadas, essencialmente, nós legalizamos o suborno. Eu vou repetir e vou me explicar depois. Nós agora temos um sistema nos Estados Unidos onde qualquer empresa pode doar quanto dinheiro quiser a qualquer candidato político por qualquer motivo, inclusive colocar anúncios na TV que negam que estão acontecendo mudanças climáticas nos Estados Unidos, como está acontecendo. Mas também inclui o fato de que eles podem doar esse dinheiro secretamente. Nós nem mesmo precisamos saber quem donou o dinheiro para esse anúncio, essa propaganda na TV que disse essas coisas ultrajantes. Então, a influência de grande dinheiro e grande dinheiro de gás natural. Isso aí está acontecendo muito nos Estados Unidos lá. Então, eu vou começar agora com três ou quatro abordagens de políticas com relação a isso. Como tratar desse problema? E eu vou iniciar com a minha sugestão política número 1, é cap and trade, como vocês podem ver, limitar e negociar. E aqui tem marcianos falando sobre como que eles têm que comprar créditos carbonos, porque o dióxido de carbono está muito presente na atmosfera do Marte. Mas a melhor questão sobre cap and trade é que o sistema basicamente diz que se uma empresa ou uma usina ou uma indústria está tendo dificuldade em cumprir o seu objetivo, as suas metas, digamos, de poluição, pode comprar crédito de outra empresa ou em outra indústria que está tendo maior facilidade. Ou seja, nós teremos a ideia de créditos de carbono como sendo parte do mercado, ou seja, tornando uma commodity. O protocolo de Kyoto, que é o grande instrumento de mudança climática das Nações Unidas, vislumbra o cap and trade. A União Europeia também tem um sistema de cap and trade. A Califórnia, o estado da Califórnia, acabou de aprovar um sistema de cap and trade muito elaborado nos Estados Unidos. E alguns anos atrás, a Câmara dos Deputados americana aprovou um projeto de lei de cap and trade que morreu no Senado. Então, nós não temos uma política de cap and trade nos Estados Unidos. A minha opinião sobre cap and trade, eu acho que é uma ferramenta importante na caixa de ferramentas. Eu acho que as pessoas enfocam muito ali porque eles gostam dessa ideia de comercializar, negociar carbono, mas no sistema nem sempre funciona corretamente, como nós vemos na Europa. Nós precisamos de outras ferramentas também. Uma das outras ferramentas é a regulamentação à moda antiga ainda. O Brasil tem regulamentações, os Estados Unidos também. A maioria dos países tem regulamentações e, em essência, a regulamentação diz que você não deve poluir. Se você poluir, você tem que ter uma licença. E só pode poluir esse tanto assim. Chamamos isso aí de comando e controle. Estamos exigindo, como parte da lei, que a empresa emita apenas uma parte da poluição. E tem aqui umas leis que vocês podem ver listadas. Todos lidam com diferentes partes do meio ambiente. A lei do ar limpo tem uma grande parte na batalha de mudança climática nos Estados Unidos, assim como a lei da água limpa. Então, a Lei da Nacional de Política do Meio Ambiente, a Lei das Espécies Ameaçadas, tem muitas leis que
se os Estados Unidos realmente fossem implementar essas leis, realmente nós estaríamos fazendo progresso em termos de mudança climática, mas a realidade é que os Estados Unidos não estão implementando essas leis com pleno vigor. Bom, o governo Bush. Bom, eu não faço parte disso. E o governo Obama, e realmente ele foi muito lento na ação. De fato, os Estados Unidos têm a máquina legal para lidar com esse problema, mas escolheu ir muito lentamente. E eu preciso falar agora sobre essa imagem que está ali. Aqui, a lei do ar limpo tem sido muito atacada. Então, todos os interesses da indústria têm atacado muito essa lei do ar limpo. É por isso que aqui a pessoa diz. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a regulamentação não pode estar no nível internacional. O protocolo de Montreal para substâncias que esgotam o ozônio basicamente tem um enfoque de controle. A Organização Mundial do Comércio tem o papel de um enfoque regulatório e até mesmo o Acordo de Copenhague, que é o último dos acordos de mudança climática, os países têm que cumprir suas próprias promessas, ou seja, o Copenhague em si não estabeleceu a regulamentação para todos os países, mas fez com que cada país implementasse várias leis nesse sentido. E não é de surpreender que Copenhague foi mais retórica do que os demais, do que, por exemplo, os Estados Unidos. Então, agora eu pensei que isso realmente seria uma imagem muito divertida. Então eu estou falando aqui com um público brasileiro, então peço desculpas aqui, essa imagem está em inglês, mas é uma representação de uma placa de preço de gasolina nos Estados Unidos. Vocês têm isso aqui nos postos de combustível em Porto Alegre também. Os americanos ficaram muito brabos e furiosos com o aumento do preço da gasolina. Minha própria opinião, eu acho que os preços estão muito baixos, mas os preços de gasolina sobem realmente, literalmente, vocês ouvem as pessoas gritando e ficando muito brabas e reclamando nos rádios, enfim. Então, o que eu estava tentando mostrar aqui, com o aumento dos preços da gasolina, a primeira coisa, LOL quer dizer dando gargalhada, o MG, enfim, são outras siglas em inglês. Mas o ponto sério aqui deste slide é que o que nós temos visto nos últimos 10, 20 ou até 30 anos é que quando nós aumentamos o preço de alguma coisa, por exemplo, o cigarro, as pessoas consumem menos. Então, recentemente, quando os preços da gasolina aumentaram nos Estados Unidos, o que aconteceu? A demanda diminuiu levemente. Então, o nosso consumo de gasolina nos Estados Unidos, alguns meses atrás, atingiu o mínimo, o nível mais baixo nos últimos anos. Em parte porque os preços aumentaram. Então, por que eu quero falar isso a vocês? Porque nós deveríamos colocar um preço nos poluentes de efeito estufa. Então, nós temos que fazer que aqueles que poluem tenham que pagar por isso. Então, tem muitas formas nas quais tributação de gases de efeito estufa pode funcionar. Uma coisa com relação aos impostos, e novamente eu gostaria de dar a vocês uma perspectiva americana. Talvez não seja a mesma forma aqui no Brasil, na América do Sul ou na Europa, mas nos Estados Unidos, os impostos têm uma grande movimentação política para reduzir todos os impostos. Então, até mesmo a palavra imposto está convidando a ter inimigos nos Estados Unidos. Então, em vez de impostos, eles chamam de taxas. Uma proposta que eu gostaria de compartilhar com vocês agora com relação às taxas e com relação a outros gases de efeito estufa, é uma proposta que eu gosto, é que nós aumentaríamos o preço do carbono 100% ou 50%, ou seja, uma grande valor. Significa que todo mundo teria que pagar mais pela gasolina, todo mundo teria que pagar mais por eletricidade, ou seja, aumentaria o preço de tudo, se você aumentar o preço dos poluentes de efeito estufa.
uma proposta nos Estados Unidos que é que vamos fazer isso, tudo bem, vamos aumentar o preço de carbono, mas nós vamos calcular que esse valor que está sendo aumentado com o carbono, com o imposto, e nós vamos dar esse mesmo dinheiro de volta na forma de um cheque para cada família contribuinte nos Estados Unidos. Então, toda família fez um buraco no ozônio, toda família contribuiu para isso, mas com esse dinheiro que você recebe de volta, você vai utilizar esse dinheiro para pagar $10 um galão de gasolina? Talvez não. Talvez você escolher pegar um ônibus, ou andar de bicicleta, ou desligar o aquecedor na sua casa no inverno, ou o ar-condicionado no verão. Ou seja, vai mudar os comportamentos. E é uma das coisas que a dimensão econômica da mudança climática, ou seja, nós temos que mudar os nossos comportamentos. Isso afeta todos nós. E é por isso que eles estão com essa questão dos impostos e taxas assim.